de crédito, foram de 98 bilhões de reais em 2022, o que equivale a 1% do PIB. Em comparação mais ampla, o BNDES repassou, de 2015 a 2022, 873 milhões de reais ao Tesouro Nacional, enquanto os desembolsos foram de 646 bilhões de reais. Função desvirtuada. Essa diferença de valores foi criticada por Aloísio Mercadante, presidente do banco. Para ele, a instituição teve a função social histórica desvirtuada durante esses anos e o plano agora é dobrar o tamanho da instituição até 2026. Isso significa aumentar de 1% para 2% do PIB o valor dos desembolsos. Não é esse o papel de um banco de desenvolvimento. Não é financiar o tesouro nessa proporção, nessa escala, nessa velocidade. Todas as antecipações ocorreram antes que as aplicações do banco dessem o retorno esperado. Esses mecanismos que estão aí precisam ser revisitados e revistos, disse Mercadante. Jair Bolsonaro, PL, anunciou, na terça-feira, 14, que poderá deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil no dia 29 de março, após estudar a situação no Brasil. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que viajou para o território estadunidense no início da semana e já se encontrou com o ex-chefe de governo em evento na Flórida, deverá voltar ao Brasil no próximo dia 21. Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. 7 dias antes a gente estuda a situação. Como está o Brasil? Como estão os contatos aqui? Disse Bolsonaro durante o evento de empreendedores brasileiros, de acordo com o jornal O Globo. Ele viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, penúltimo dia de seu mandato à frente do Executivo Federal. Bolsonaro vem protelando seu retorno ao país em meio aos sucessivos escândalos que passaram a ser revelados desde a sua partida. O último caso envolve a tentativa de se apropriar de joias avaliadas em 16,5 milhões de reais dadas pela monarquia saudita e que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União. Um segundo conjunto de joias, avaliado em cerca de 400 mil reais, foi incorporado ao acervo pessoal do ex-mandatário. O retorno antecipado de Michele se deve ao fato dela tomar posse da presidência do PL Mulher no próximo dia 21. Dessa forma, Michele estará longe de Bolsonaro no aniversário do ex-presidente, que ocorre justamente no dia 21. E, também, passará o próprio aniversário longe dele, uma vez que assopra as velas no dia seguinte, diz a coluna do jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, não quer pautar a proposta que altera a lei das estatais enquanto o STF não decidir sobre o assunto, informa a coluna do Estadão. O argumento é que isso poderia parecer uma afronta à corte. Uma ação que questiona a lei das estatais, do PCdoB, foi travada no Supremo após o ministro André Mendonça pedir vista. Na sexta-feira, 10, quando a ação começou a ser julgada no plenário virtual da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, votou por flexibilizar a legislação, argumentando que as regras estabelecem discriminação desarrazoadas e desproporcionais e violam o princípio da isonomia. A lei das estatais impõe restrições à indicação de políticos para cargos de comando em empresas públicas. A indefinição sobre ela está impedindo a confirmação de indicações no governo, como a do ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara, que foi escolhido para liderar o Banco do Nordeste. O governo do presidente Lula avalia que a lei das estatais não foi bem redigida e pode ser aperfeiçoada para não travar nomeações importantes, mas não é a favor de uma flexibilização irrestrita da legislação. A Força Nacional de Segurança desembarcou na madrugada desta quarta-feira, 15, no Rio Grande do Norte, com a missão de conter nova onda de violência no estado. Um avião pousou na base aérea de Natal por volta das 2 horas, com 30 policiais militares. Outro avião levou mais 70 agentes ao estado, informa o G1. A governadora Fátima Bezerra também desembarcou junto com parte do efetivo. Ainda devem chegar à região mais 100 agentes e outros 30 policiais do sistema prisional, totalizando um reforço de 200 homens. A Polícia Federal, PF, divulgou na terça-feira, 14, o resultado do primeiro mês da operação contra garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami, que está em estado de emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro por conta da crise humanitária dos povos indígenas da região. 84 balsas ou embarcações de 2 aeronaves. 172 geradores de energia, 11,4 mil litros de combustível, maquinário para extração de minério, 27 toneladas do minério cassiterita.
Também foram destruídos 200 acampamentos, com armas e munições, apreendidas 1 tonelada de mantimentos dos garimpeiros, além de motosserras e mercúrio. Os dados contabilizados reúnem informações das ações conjuntas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, da Polícia Federal, PF, da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. O garimpo em terras indígenas é extremamente prejudicial tanto para as comunidades indígenas quanto para o meio ambiente. As atividades de garimpo são frequentemente realizadas de forma ilegal, sem a devida autorização ou licença ambiental, e resultam em danos irreversíveis à flora e fauna local, poluição dos rios e contaminação do solo. Além disso, o garimpo é frequentemente acompanhado de violência, exploração de mão de obra, tráfico de drogas e armas, entre outras atividades ilícitas. MPF abre investigação preliminar para apurar uso de sistema de espionagem de brasileiros pela ABIN durante governo Bolsonaro. Notícia de fato criminal. Procedimento que antecede um eventual inquérito foi assinada pelo procurador Peterson de Paula Pereira. O Ministério Público Federal, MPF, abriu uma investigação preliminar visando apurar a denúncia de que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, utilizou um sistema israelense de monitoramento e localização de brasileiros em todo o território nacional durante os 3 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, PL. Segundo o jornal O Globo, a notícia de fato criminal, procedimento preparatório para um eventual inquérito, foi assinada pelo procurador Peterson de Paula Pereira, da Procuradoria da República do Distrito Federal. Em seu despacho, ele determina que seja apurada suposta utilização ilegal de sistema capaz de monitorar a localização de qualquer pessoa por meio do número de telefone celular pela ABIN. O uso do software de espionagem foi revelado pelo Globo na terça-feira, 14. De acordo com a reportagem, a ABIN fez uso da plataforma ao longo dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro de forma irregular, uma vez que a agência não possui autorização legal para acessar dados privados. Notícias de última hora, vamos ver isso agora. Olá, aqui é a Amanda, de volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. O Globo revelou nesta terça-feira que, durante os 3 primeiros anos da gestão Bolsonaro, a ABIN operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional. A ferramenta permitia, sem qualquer protocolo oficial, acompanhar os passos de até 10.000 proprietários de celulares a cada 12 meses. Para isso, bastava digitar o número de um contato telefônico no programa e identificar no mapa a última localização conhecida do dono do aparelho. Polícia do Rio finalmente desvenda desaparecimento da garota de 12 anos que saiu para estudar e nunca mais foi vista. Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, conseguiram desvendar o caso. Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, com apoio de agentes da Polícia Civil do Maranhão, localizaram a menina de 12 anos, que estava desaparecida há 8 dias. A criança, que sumiu após ir para a escola, foi encontrada em São Luís, capital do estado do Maranhão. De acordo com a reportagem do G1, um homem de 25 anos trancafiou a garota numa kitnet na capital maranhense. Ele teria vindo ao Rio de Janeiro buscá-la após trocas de mensagens em aplicativo. Após ouvir proposta fiscal de Haddad, Alckmin defende redução dos juros. Alckmin alertou que o custo elevado do capital inibe investimentos. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu a redução da taxa de juros no Brasil para aumentar a competitividade e avalia que o novo arcabouço fiscal vai facilitar esse processo. O desenho da proposta foi apresentado a ele nesta terça-feira, 14, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para se reduzir os juros é preciso ter responsabilidade fiscal. Agora, no próximo mês, o governo estará encaminhando ao Congresso Nacional a ancoragem fiscal, levando em consideração 3 fatores: a evolução da dívida, o primário e o gasto, fazendo a combinação dos 3 fatores. Tenho muita confiança que vamos iniciar, daqui para frente, a redução da taxa de juros. E com a redução da taxa de juros, mais investimento e crescimento da economia, afirmou em evento